Boa noite a todos e todos que chegaram até agora. Estamos aqui em mais uma aula de algoritmos, né? Tá todo mundo vendo a tela certinho aí do Moodle? Dá pra ver sim. Beleza. Tá. Essa semana, como a gente já disse, né? Eu mandei até um aviso aqui no fórum de notícias. Não sei se vocês receberam o e-mail, tá? Mas é bom ficar frequentando aqui esse fórum de notícias. Eu mandei aqui sobre as aulas síncronas e matérias novas de algoritmos, né? Eu falei aqui que vem através desse e-mail avisar que a matéria do curso de algoritmos já foi toda passada. Logo, para finalizarmos o curso, efetivamente procurem realizar todas as atividades, principalmente aquelas do LPP, né, que são de correção automática, para garantir nota maior que 60 pontos, para ganharem, né, o certificado final do curso. Eu mandei esse e-mail porque muitas pessoas ainda não realizaram as atividades do LVP, né, os últimos 3 tópicos, e podem ficar sem nota nesses exercícios, né, e podem, né, atrapalhar lá na hora de tirar o certificado por não ter o mínimo, né, de 60 pontos. Destaco também que todos aqueles envios que vocês enviaram no LVP, né, possuem comentários que a gente colocou para aqueles que erraram alguma coisa, e para vocês verem esses comentários, né, lá no lugar do envio tem o comentário, para vocês corrigirem e enviar novamente para conseguir a nota máxima no exercício. Ressalto também que nossas aulas síncronas ainda não acabaram, portanto, compareçam nas próximas aulas para mais informações e trabalhos finais do curso. Se tiver dúvida, fala nos fóruns de dúvidas ou lá no grupo do WhatsApp. Só para mostrar para vocês mesmo esse aviso que eu mandei lá no nosso tópico, né, no nosso fórum de notícias, que é bom vocês verificarem semanalmente, tá? Tá, então, continuando aqui nessa semana, como a gente já passou toda a matéria do curso, a gente não tem mais matéria nova em si para ver, e sim exercitar aquilo que a gente aprendeu, tá? Então, a gente vai fazer aqui agora, continuar aqui no tópico 9, né? Vamos falar desse outro tópico aqui mais para o final, tá? Então, nesse tópico 9 aqui, a gente já viu, né? Vocês já leram aqui essas apresentações, já viram as videoaulas, e já fizeram esses exercícios que estavam aqui, né, no LVP, e a gente tinha só até o verifica parede, né? Então, agora, essa semana, a gente liberou esses 2 exercícios para serem feitos, tá? Então, o basquete de robôs e sorveteria do shopping. E a gente vai falar também sobre o Robotest, que é o sistema de avaliação e aprendizado de algoritmos, tá? Então, essa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esses exercícios que a gente passou na semana passada, tá? Para quem tiver dúvida aí, ou fez e tirou nota inferior ao total, poder corrigir com os corretos, tá? Então, a gente vai corrigir esse exercício aqui agora, vamos fazer e enviar, e vamos explicar esses 2 exercícios aqui, tá? Ressalto que esse último aqui, ó, sorveteria do shopping, ele é de correção manual, tá? Ele é um trabalho final, tá? Do curso, basicamente, que pega tudo aquilo que a gente aprendeu em um só exercício, tá? Então, sorveteria do shopping é de correção manual, ou seja, vocês vão enviar e não vai receber a nota na hora, assim como os outros, tá? Vai receber a nota depois que nós monitores corrigir, tá? Ele está falando ali que é 2 pontos, mas no final, tá? Ele não vai ser 2 pontos, não, tá? O Oswaldo já vai alterar ali para 5 ou 10 pontos, tá? Tá com a nota errada aqui, não é 2 pontos, não. Mas vocês podem fazer certinho que a nota vai ficar correta. Beleza? Então, alguém tem alguma dúvida aí sobre o curso, sobre a matéria em si, sobre alguma dificuldade que teve aqui nessas atividades? Alguém quer comentar algo? Alguém abrir o microfone, pode falar, se quiser. Eu disse que eu não tenho nenhuma dúvida. Ah, sim, beleza. Tá, então vamos começar aqui pelo garçom, né, o BI. Tá aparecendo aí, né? A gente já fez esse exercício, tá, em aulas passadas. Como a gente já fez ele, a gente vai pegar um exercício aqui que alguém enviou,
tá? Deixa eu só mudar meu papel aqui. Então, lista de envios. Vamos pegar alguém que tirou aqui, né? Todo mundo que fez conseguiu o total. Vamos pegar aqui. Yasmin. Como a gente já fez, né, esse exercício aqui numa aula passada, a gente não vai fazer ele de novo, tá? Para quem não sabe como fazer ele, é só recorrer às gravações passadas aí. Então, ela colocou o nome aqui garçom.port, né, que é o correto, sem espaço, sem caracteres especiais. E aqui está o arquivo português tudo que ela mandou, tá? Então, esse aqui seria o nosso algoritmo. Então, tem um programa, função início, e dentro da função início, ela declarou N para número, né, de bandejas, L para o número de latas, C para o número de copos, Y e DER começando com 0. Né? Vamos entender isso aqui. Então, ela leu N, que é o número de bandejas, e foi de 1 até N. Né? Ela começou em 1, então ela tem que usar menor ou igual ela usou aqui. E o Y++. Observem que o Y aqui é a variável contadora dela. Ela não usou o I, mas sim o Y. Beleza? Também funciona do mesmo jeito. Ela leu a quantidade de latas e copos, né, nessa ordem, primeiro latas e copos, conforme o exercício mostra. E ela verificou se a quantidade de copos é menor do que a quantidade de latas, ou seja, se tem mais latas do que copos. Que é aquilo que o exercício mostrou, né? Se tiver mais lata do que copo, vai acontecer o quê? A gente vai somar esses copos que estão na bandeja nesse momento, né? Então, para no final mostrar o total de copos que foram derrubados, né? Então, derrubados vai receber o que eu já foi derrubado, mais a quantidade de copos que foi quebrado, ou seja, derrubados da bandeja, caso tenha mais lata do que copo nessa bandeja, tá? E no final que ela mostrou a quantidade de copos derrubados. Seria essa aqui a solução do problema garçom, tá? Ela tirou aqui 2 de 2, então tá certinho essa resolução aí, tá? Então, quem fez aí, enviou, não conseguiu nota total, né, no exercício, pode pegar, basear nesse exercício aqui, né, lendo a quantidade de bandeiras, indo até a quantidade de bandejas e verificando ali se tem mais lata do que copo e somando a quantidade de copos. Né, todo mundo que fez aqui tirou 2, né, eu ressalto também que poucas pessoas estão enviando os exercícios do LVP, por isso mesmo que eu mandei aquele aviso, porque essa pontuação aqui são 2 pontos, né, mas pode faltar 2 pontos lá na hora de finalizar o curso e você não conseguir seu certificado final do curso, né, então é melhor você fazer os exercícios aqui do que depois não conseguir o certificado do curso por ponto baixo, tá? O Marcos, aí o Edgar e o Carlos não enviaram, tá? Então, aproveitem a resolução que eu mostrei e tentem fazer esse envio aí desse exercício. Tá. Vamos fazer aqui agora, então, o saldo do vovô BI, né? A gente já fez esse exercício também, né? Que era para pegar o valor inicial do vovô e ia pegar o menor valor diante, né, do depósito e do saque que ele fez em sua conta, né, e que os exemplos foram esses valores que deu. Como a gente já fez esse exercício também, saldo do vovô em aulas passadas, eu vou mostrar somente aqui a resolução pronta, tá? Porque a gente já fez esse exercício e vocês já tiveram um momento oportuno para fazer ele. Então, aqui ela declarou o número N para números, S, que é o salário inicial, M e menor. Então, ela leu, né, aqui com um único layer, né, não tem problema, mas separando por vírgula. Então, ela leu o número, né, de dias, que vai tirar do valor inicial, ou colocar no valor inicial, e o salário e o saldo inicial, né? Já começou, né, o menor valor como sendo esse primeiro salário, né, o salário inicial, como ele é o primeiro valor, ele já é o menor, né, não tem outro para comparar. Então, né, começando e indo até N, que é o número de dias, ela vai ler M, que é o valor, né, que vai tirar ou acrescentar daquele que vai do saldo. Né? Então, saldo, né, a soma aqui vai ser o que já somei, mais esse valor que eu estou lendo agora, né, tirando ou subtraindo. Né, se for valor negativo, então ele vai
né? Subtrai. Então, se essa soma for menor do que já tem menor, menor vai receber essa soma, né? Então, ele vai verificar aqui com esse se o quê? Se o que tem na soma é menor do que aquilo que está em menor. E vai escrever o valor menor da conta do vovô. Beleza? Nesse período de tempo, né? Por exemplo, aqui começou com 1.000. Acrescentou 1.000, 1.100. 1.100, né? Ficou menos 800, ficou 300. Mais 50, 350. Eu não vou mostrar o valor 350, porque ele quer o menor valor. Por isso que eu verifiquei lá o menor. O menor foi o 300, né? Então, eu mostrei o 300 aqui. Certo? Então, é isso que ele pede. Então, tá resolvido também esse segundo exercício, o saldo vovô. Vamos ver o próximo. A gente não está resolvendo, tá, gente? Porque a gente já fez esses exercícios em aulas passadas. Né? Quem quer ver a explicação certinho do exercício, pode recorrer à gravação. Quantidade de salários mínimos, a gente já sabe a lógica desse exercício também, porque a gente já fez ele em listas de exercícios que vocês enviaram, tá? Então, você basicamente vai pegar aqui na primeira linha de entrada, tranquilo, Hugo. Né? A primeira linha de entrada desse exercício, ele quer ler o valor do salário mínimo atual, né? E a segunda linha contém apenas um número real é esse, indicando o valor atual do salário mínimo que a pessoa ganha. Então, a primeira linha, o valor do salário mínimo atualmente, e a segunda linha, o valor do salário que a pessoa ganha. Né? Então, eu vou ter que fazer o quê? Dividir o salário que a pessoa ganha pelo valor do salário mínimo, e eu vou encontrar quantos salários mínimos essa pessoa ganha. Lembrando que na saída, que ele fala que a saída tem que ter um arredondamento de 2 casas decimais. Observe que nos exemplos, ó, todas têm 2 casas decimais, correto? Então, a gente vai ter que fazer esse exercício para ele identificar 2 casas decimais, tá? Mostrar 2 casas decimais. Eu vou abrir o meu déficit mais aqui, como a gente ainda não fez esse exercício, assim, para enviar no LVP, vamos fazer ele lá. Aqueles 2 primeiros a gente não fez porque a gente já tinha feito. Correto? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Podemos resolver esse exercício aí? Sem dúvidas, né? Beleza. Eu queria fazer só uma pergunta aqui para quem está aqui. Edgar, Marcos, Carlos. Deixa eu ver aqui. Alice, Hugo e Vitor Matheus. Vocês estão tendo alguma dificuldade em fazer os exercícios? O que está acontecendo? Estão com dúvida? Porque, basicamente, aqueles que vocês não estão enviando aqui, né? Aqueles 2 últimos vocês não enviaram. Vocês estão com alguma dúvida? Estão sem tempo? Eu tive tempo para organizar. Eu tive problema para organizar meu tempo. Aí por isso eu não acabei fazendo. Inclusive, essa é a minha última aula nesse curso. Por quê? Você vai sair porque não está com tempo? Eu não estou conseguindo fazer as atividades, aí acabo não conseguindo entregá-las dentro do prazo. Entendi. Mas você não precisa entregar assim em cima mesmo, não. Você que sabe. Eu acho que você não precisa sair assim só por causa dos prazos, não. Porque já está acabando mesmo, né? Você já fez o curso todo. Eu acho que só esperar o certificado agora. Sim, mas eu acho que somando os pontos que eu já tenho não é o suficiente para conseguir o certificado, entendeu? Sim, mas é o que eu falei aqui no início da aula, né? Aquele último exercício ali, ele vale 5 ou, se eu não me engano, 10 pontos. Então, se você tiver 50, você fazendo ele acertando, você já passa, né? Isso aí que é importante se lembrar. A gente verifica isso, se você quiser ficar no final da aula, a gente vê quantos pontos faltam para você passar e você vê aí, tá? Você vai sair, você vai esperar o certificado mesmo. Tranquilo, Yasmin? Tá, então, a gente vai ter que ler aqui nesse exercício o valor do salário mínimo atual e o valor que a pessoa ganha, né, o salário dela. E vamos mostrar com 2 casas decimais como eu falo,
quantidade de salários mínimos com 2 casas decimais. Eu vou apresentar aqui agora o meu Portugal Studio. Só um momento. Tá aparecendo aí, né? Já Tá aparecendo. aparecendo. Beleza. Então, eu vou ter que, como tem casas decimais, né, são moeda, então a gente tem que colocar como tipo real e vamos deixar ele, né, o valor do salário mínimo, o salário que a pessoa ganha e a quantidade de salários que ela ganha. Quantidade começando com 0 ali, tá? Quantidade 0.0 porque é do tipo real, né? Se eu colocar ele sem o 0.0, só como 0, ele dá um erro ali, porque ele está esperando um valor do tipo real, né? Com vírgula. Então, eu coloco aqui só o ponto 0 para ficar ali dentro do tipo real mesmo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler com o comando leia o salário mínimo e vou ler o salário que a pessoa ganha. Como que eu calculo a quantidade? A quantidade vai ser o salário que a pessoa ganha dividido pelo salário mínimo atual. Então, eu vou ter que mostrar com escreva, com 2 casas decimais, né, o valor da quantidade aqui, né, sem texto nenhum, conforme o exercício passou aqui, né, ele quer sem texto nenhum, só o texto com 2 casas decimais. Então, voltando lá, eu vou ter o seguinte, então, eu tenho a quantidade aqui sem 2 casas decimais, então eu vou precisar incluir minha biblioteca matemática aqui, eu posso só clicar aqui que ele inclui, posso dar aqui um apelido para ela como mate, tá, para não precisar escrever matemática, tudo ali, né. Então, eu já posso atualizar o valor de quant aqui para recebe, né, mate, ponto, arredondar, né, então ele já completou ali para mim. Que número que eu quero arredondar? Quero arredondar quant com 2 casas decimais. Todo mundo compreende essa linha aqui? Eu estou atualizando, eu peguei o valor de quantidades, né, dividindo o salário que a pessoa ganha pelo salário mínimo, e aí eu vou atualizar o valor de quant, né, colocando o valor de quant mesmo com 2 casas decimais. Tranquilo isso aqui que eu fiz? Todo mundo entendeu? Sim, tranquilo. Beleza. E aí eu vou escrever, né, finalmente, o valor de quant com 2 casas decimais. Se eu não tivesse essa linha aqui, ó, se eu não tivesse essa linha aqui, e imprimisse só esse quant aqui, ele ia me dar a nota inferior ao total, porque eu não tenho 2 casas decimais, tá? Então, vamos salvar, vamos executar aqui. E aí, vamos ver com exemplos lá para a gente ver se deu certo, né? 880 e 2.433,50 centavos, né? Então, 880,00, 2.433,50 centavos. 2.433,50 centavos. Então, deu 2 salários mínimos, 0,77. Com outro exemplo, 788 e o mesmo anterior. 788,00, 2.433,50, deu 3,09, conforme ele deu. Então, já vi que a lógica está certa. Eu posso, então, salvar esse programa aqui na minha área de trabalho, por exemplo, como teste.py. Salvei ele ali, então eu posso enviar ele aqui. Só trocar meu papel para estudante para conseguir enviar. Então, eu posso enviar o arquivo aqui para avaliação automática. Escolho um arquivo, escolher arquivo. Vou pegar o arquivo aqui. Área de trabalho, esse. Teste.py, enviar. Continuar, avaliar. Então, vamos ver se o exercício está certo. Provavelmente sim, né? Coloquei com 2 casas decimais, então está certo. Então, aqui, nota 2 de 2, corretinho. Beleza? Então, vocês veem que é simples o exercício que a gente passa no LVP. É basicamente interpretar a descrição dele aqui.
né? Então, vocês garantem um ponto aí, né? 2 pontos rapidinho ali com esse exercício. Certo? Então, agora vamos fazer o comido aquilo aqui. Tá. Comido aquilo, a gente já fez em lista também, né? Que seria o seguinte, pegar o valor do peso do quilo, né, preço por quilo do restaurante e o peso da refeição que eu montei, né? Então, o preço aqui por quilo é R$ 33,50 e aqui o peso que deu no meu prato deu 0,55 gramas. Seria aqui, né? E aí eu tenho que mostrar quanto que eu tenho que pagar, né? Com esse texto aqui anterior, né? R cifrão, um espaço e com 2 casas decimais, tá? Lembrando disso aqui. Tá, então vamos voltar aqui. Então, eu vou precisar de uma variável que guarda o peso por quilo, né, o preço por quilo, que seria esse primeiro valor, e aqui o peso da minha refeição, para me calcular o que eu tenho que pagar. Alguém sabe a lógica que eu tenho que fazer para chegar nesse resultado final? Alguém sabe? Peso por quilo ali é o peso e o valor que eu tenho que pagar. Ninguém vai falar, né? Então, leia. Eu vou ter que ler, então, primeiro o preço do quilo, depois eu vou ter que ler o peso da minha refeição. Para me calcular o valor que eu tenho que pagar, valor vai ser o preço por quilo vezes o peso da minha refeição. Então, assim, eu consigo calcular o valor que eu tenho que pagar, né? Pegando o preço padrão por quilo vezes o peso da minha refeição, né? Ele quer lá que imprime, então vamos escrever com o texto R cifrão antes, R cifrão e um espaço, e depois o valor de V. Então seria assim. Mas está faltando uma coisa, ele quer o valor de V com 2 casas decimais. Então por isso que eu já deixei minha biblioteca matemática aqui para me atualizar o valor do valor ali com 2 casas decimais. Então eu vou chamar marco ponto. Aí eu posso descer embaixo, arredondar. Eu quero atualizar o valor de V mesmo com 2 casas decimais. Beleza? Vamos executar com valores que ele me deu. 33,50 e 0,55. 33,50 e 0,55. Eu tenho que pagar 18,43, que é o valor que ele colocou aqui no exemplo. Tá? 33,5 e 0,62. 33,5 e 0,62. 20,77, que é o valor que ele me mostra aqui. Lembrando que minha saída tem que ser igual a essa aqui, né? A formatação. Eu tenho que ter o S-frão e espaço e com 2 casas decimais, conforme ele me passou. Se eu não tivesse esse espaço aqui, ó, se eu não colocar ali, ele já dá erro, né? Se eu não colocar esse espaço aqui, ó, beleza? Tem que ser igualzinho ele passou lá. Então, vamos salvar aqui, vamos enviar lá, para ver o que ele vai me avaliar. Enviar, escolho um arquivo, vamos pegar o mesmo que eu atualizei, né? Teste.py, continuar, avaliar. Alguma dúvida nesse exercício aqui? Aqui, Luiz, chegou muita gente agora, acho que seria legal só fazer um resumão do que está acontecendo, que chegou muita gente agora à tarde. Tá. Então, aqui só falando aqui que deu certinho que o exercício, tá? Que acabei de fazer. Voltando então, já que chegou muita gente agora atrasado, o que a gente vai fazer nessa aula? Como a gente já passou, né, eu vou mostrar aqui o fórum de notícias, que eu enviei um aviso. Como a gente já passou, o que eu falo nesse aviso aqui? Eu já falei, né, que toda a matéria do curso de algoritmo já foi passada, tá? Então, para a gente finalizar o curso, efetivamente, você tem que fazer todas as atividades do LVP, né, para não ficar faltando nota. Tem que continuar vindo aqui na aula até acabar o curso. E eu mandei esse aviso porque muitas pessoas ainda não realizaram as atividades do LVP, né, os últimos 3 tópicos, e podem ficar sem nota nesses exercícios,
né? Então, se vocês não fizerem esses exercícios ainda, procurem fazer, porque são exercícios fáceis e vocês podem garantir notas aí para conseguir o certificado final do curso. O Carlos está perguntando qual o prazo final. Vamos ver ali, só um momento, tá? Então, seria isso que eu falo aqui nesse exercício, tá? Então, a gente falei também que aqueles envios do LVP que vocês tiraram menos que o total, a gente colocou comentários para vocês corrigirem e conseguirem o total, beleza? O Carlos está pedindo ali o prazo. O prazo seria para só as atividades do LVP, né? Que começam aqui no tópico 7. Deixa eu ver se ele deixa enviar ainda. Só ver aqui. Ele deixa enviar ainda, tá? Então, basicamente, não tem um prazo final, assim. Esse aqui é até 29/11, mas deixa eu ver se dá para enviar ainda. Dá para enviar, normal. E do tópico 9 a gente está fazendo aqui também. Então, não está dando para enviar. Até 6/12 seria hoje. Mas está dando para enviar mesmo. Tá? Então, é a mesma coisa do curso de C? Como assim a mesma coisa? Não entendi. Então, explicando aqui essa aula de hoje para quem chegou atrasado, essa aula a gente não está passando matéria nova. Seria só resolver esses exercícios aqui da semana passada e explicar esses 2 novos exercícios aqui, esse trabalho final aqui, tá? Sobre teoria do shopping, que vai valer 5 ou 10 pontos, tá? Esse valor que está errado. Então, com esse exercício aqui, por exemplo, se tiver com 50 pontos no curso, você já consegue 60 se você conseguir os 10 pontos. Né? Então, procurem fazer esse exercício aqui para conseguir o certificado. E a gente vai falar também aqui mais para o final da aula do Roboteste, tá? Então, vamos fazer essa diferença aqui do URI. Sobre a data dos LVPs. Qual o prazo final? É a mesma coisa do curso de C sobre a data dos LVPs? Basicamente não tem data, né, Carlos? Então, você pode enviar a hora que você puder. Mas a partir do momento que o curso... tem que ver até quando vai contabilizar a nota, né? Sim. Aí, eu acho que até o final do curso seria, né? Então, você manda mais quanto você puder, né? O mais rápido aí. Porque a gente não tem a data para finalizar, mas está quase acabando, né? Seria isso. Tá, então esse exercício aqui, entendeu, Carlos? Qualquer coisa, manda de novo. Esse exercício aqui de diferença do URI, tá? Ele quer que lê 4 valores inteiros, A, B, C e D, calcular a diferença dessa maneira aqui, do jeito que ele colocou na fórmula, ó. A vezes B menos C vezes D. Então, eu tenho que só copiar essa fórmula aqui lá para o meu exercício, né? Então, eu posso copiar aqui. Ele vai ler, então, 4 valores inteiros e vai imprimir a diferença aqui. Com essa palavra diferença, espaço igual, espaço, o valor da diferença. Tá? Então, vamos lá. Colocar aqui. Vamos pegar aqui, tipo inteiro, que ele me colocou. Vamos ter os 4 valores A, B, C e D e diferença. Então, vou ler os 4 valores, A, B, C e D, A, vírgula, B, vírgula, C, vírgula, D. Né? Não preciso repetir, leia A, depois leia B, depois leia C, depois leia D, não. Tá? Só posso fazer isso em uma linha, né? Separando as variáveis por vírgula. Então, aí eu vou ter que calcular a diferença entre eles, né? Copiei a diferença de lá, eu posso colar, né? A fórmula que ele pediu para a diferença. Eu vou multiplicar A vezes B menos C vezes D. Então, assim eu tenho a diferença e eu vou escrever essa diferença. Reparem que aqui ele quer que a gente imprima esse texto aqui antes. Então, eu posso copiar esse texto padrão, diferença e espaço igual espaço, e depois das chaves eu posso mostrar efetivamente a diferença. Certinho. Ele não quer com 2 casas decimais, porque é só inteiros, também não tem casas decimais, então seria basicamente isso.
Então, vamos pegar valores lá. 5, 6, 7 e 8 tem que dar menos 26. 5, 6, 7 e 8. Peraí que eu tenho que dar não pode com espaço. 5, 6, 7 e 8. Diferença é menos 26. Outro 0078 tem que dar menos 56. 0,078 menos 56. Então, posso salvar esse exercício e enviar aqui. Vamos ver. Enviar um arquivo, escolher arquivo. Escolhi ali, enviar e avaliar. Então, ali a nota correta, 2 de 2, fiz tudo que ele pediu. Vocês veem que os exercícios são bem básicos mesmo, né? Eu só declarei as variáveis, ele já me deu a fórmula, né? Eu só copiei e colei lá, só precisei ler esses valores e mostrar o valor da diferença na tela. Né? Um exercício bem simples, valendo aqui praticamente 2 pontos de graça. Tá? Então, procurem fazer ele aí. Vamos para o próximo. Se tiver dúvida, pode interromper, tá, gente? Próximo que é a idade de Dona Mônica, né? Esse exercício aqui, se não me engano, a gente já fez também. Eu vou pegar um exercício aqui que alguém enviou e comentar ele, para a gente mudar um pouquinho aqui a rotina. Então, lista de envios. Vamos só explicar ele aqui antes. Basicamente, né, vocês vão ler na hora de fazer, vocês vão ver que a idade de Dona Mônica, ela tem 52 anos. E... Não, aqui é um exemplo, né? Eu tenho a idade de Dona Mônica. Vamos ler tudo de uma vez. Dona Mônica é mãe de 3 filhos e tem idades diferentes. Ela notou que, nesse ano, a soma das idades dos 3 filhos é igual à idade dela. Nesse problema, dada a idade de Dona Mônica e as idades dos 2 filhos, seu problema deve computar e imprimir a idade do filho mais velho. Né? Observem que não é a idade do terceiro filho, e sim a idade do mais velho. Por exemplo, sabemos que a Dona Mônica tem 52 anos e as idades conhecidas dos 2 filhos são 14 e 18, então a idade do outro filho, que não era conhecida, tem que ser 20. Como que eu acho esse terceiro filho? Eu somo os 2 conhecidos, né? Então, 14 mais 18 vai dar um valor. Então, eu subtraio Dona Mônica, né? 52 menos a soma dos 2 filhos vai dar o terceiro filho, né? Vai ser 20 anos. Pois a soma das 3 idades tem que ser 52. Como ela quer a idade do filho mais velho, né, 14, 18 e 20, 20 é o mais velho, então eu mostro o valor 20 que ela quer. Em mais um exemplo, a Dona Mônica tem 47 anos e as idades dos filhos são 21 e 9, então outro filho tem que ser 17. Né? Então, 21 mais 9, 30. 47 menos 30 dá 17 anos. Então, qual que é o mais velho? Que tem 21. Então, tem que mostrar a idade do mais velho, que é 21. Beleza? Então, a primeira entrada aqui é o valor, né, da idade de Dona Mônica, o valor do primeiro e do segundo filho. Eu vou calcular a idade do terceiro e vou mostrar o maior. Certo? Então, vamos aqui para exercício em si. Então, inteiro, idades, inteiro. A idade de Dona Mônica, a idade do primeiro filho. Então, filho 1, filho 2... e filho 3, eu vou calcular o filho 3 e o menor. Quer dizer, o maior valor, né? Maior, que eu vou começar com 0, porque o primeiro valor que eu vou ver tem que ser maior. Ali. Eu acho que eu não preciso disso, não, né? Porque esse exercício é outro método. Então, eu vou ler ali o valor de Dona Mônica, da idade dela. Vou ler o valor do filho 1. Vou ler o valor do filho 2. Vou calcular o filho 3 do mesmo jeito que eu falei. Né? Se a soma dos 3 filhos é a idade de Dona Mônica, então eu posso somar F1 com F2 e aí subtrair de Dona Mônica, que eu vou ter F3. Acho que eu vou ter que sair. Aqui está chovendo muito. Tranquilo, Yasmin. Depois só você ver a gravação lá, que eu vou explicar sobre o Roboteste e vocês vão ter que fazer o cadastro do Roboteste e vão ter que ver o trabalho que eu vou explicar aqui no final, tá? Você vê a gravação lá depois.
Beleza. Então, para calcular F3, ele vai ser a idade da Dona Mônica. Primeiro são F1 mais F2. Entre parênteses, aqui eu vou ter essa soma. Então, eu vou ter a soma ali. Então, eu posso tirar de Dona Mônica menos a soma dos dois filhos. Então, se um filho tem 15 e eu tenho 15, então, 15 mais 15, 30. Qual que é a idade do terceiro filho? Se Dona Mônica tem 50 anos, 50 menos 30, o F3, né? Ou seja, o filho 3 tem 20 anos. Beleza? Então, aqui eu já tenho o valor do terceiro filho. Ele não quer que imprime o valor do terceiro filho. Ele quer que imprime o valor maior. Então, eu vou fazer a verificação aqui, ó. Com se. Se F1 for maior de F2 e F1 for maior que F3, então F1 é o maior. Vocês concordam? Se ele é maior que F2 e F3, F1 maior. Então, maior vai receber F1. Eu vou copiar isso aqui para me colar embaixo. Aí eu vou trocar a ordem. Se F2 for maior do que F1 e F2 for maior do que F3, F2 é o maior. Se agora o F3 for maior do que tem F1 e F3 for maior do que tem F2, maior vai receber o F3. Beleza? Então, F1 é filho 1, F2 é filho 2 e F1 e F3 é filho 3, né? Então, com 3 cis diferentes, eu verifico, tá? Aqui tem que ser o I, porque os dois têm que ser verdadeiro. Ele não pode ser maior que F2 ou menor do que, ou maior, né, que F3. Tem que ser os dois juntos. E aqui, então, eu vou mostrar como escreva o menor valor. Cadê o maior? Tem algum texto? Não, só tem o valor. Então, é isso aqui mesmo. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos. 52, 14, 18 tem que dar 20. Ele está com um erro aqui na compilação. Vamos ver. Existe um texto do código onde a variável tá. Então, tem que inicializar aqui maior com 0. Então, aquele 52, 14, 18. 52, 14 e 18. O filho que tem maior idade é 20. 47, 21 e 9 tem que dar 21. 47, 21 e 9 deu 21. Certinho, salvei, vou enviar. Quer dizer, nem preciso enviar, né? Porque seria basicamente isso aqui mesmo. Eu sei que tá certo. Então, aqui quem enviou, vamos ver aqui do João Castro, né? Que tem um erro. É bom que a gente pode corrigir ele aqui mesmo. Tá? Pediu, né? Leu Dona Mônica A e B, fez aquilo que a gente fez, só que mostrou o valor do terceiro filho, aquilo que eu acabei de explicar. Né? Ele não quer o valor do terceiro filho. Né? Calculou o terceiro filho aqui certinho, né? Com a fórmula mesmo que eu usei, só que mostrou o terceiro filho e não o maior. Né? Então, o João Carlos, eu não sei se é João Carlos mesmo, você tem que fazer essa verificação aqui, ó, tá? Você já calculou que o filho 3, só se fazer a verificação aqui agora, para ver se F1 é maior, ou se F2 é maior, ou se F3 é maior. E aí sim você mostrar o valor maior, tá? E não o terceiro filho. Entendeu? Eu vou até copiar aqui, ó, para te mostrar que esse é o erro. Ó, eu vou pegar esse código aqui. Quer dizer, eu não vou pegar, eu vou deixar para você corrigir, tá? Porque as suas variáveis são diferentes ali, eu vou ter que modificar. Tá? Então, você só verifica aqui qual que é o maior, se é A, B ou C. Aí você vai mostrar o valor, efetivamente. Tranquilo? Deixa eu ver quem foi, João Castro. Não sei se está aí na aula, mas deve ser isso. Tá, então a gente já resolveu esse exercício também. Vamos acelerar aqui para a gente falar do roboteste, dos trabalhos. Então, verifica a parede, que é o último aqui que a gente tem da semana passada. Né? Então, ele quer, na primeira linha de entrada, contém o comprimento da parede, a segunda linha contém a altura da parede. Seu programa, então, deve escrever a primeira saída, o valor em reais gasto para compra de azulejos. Né? Como que a gente calcula a área da parede? Comprimento vezes altura. Ele deu aqui em cima.
né? Como que eu sei o valor que eu tenho que pagar? Ele deu aqui em cima também, 1 metro quadrado é R$25. Beleza, João Vitor. Então, numa loja de materiais de construção, 1 metro quadrado de azulejo estampado custa R$25. Fazer um algoritmo para ler o comprimento e a altura de uma parede em metros, e depois escrever o valor gasto com a compra de azulejos. Em seguida, apresentar a mensagem parede cara, caso o valor seja superior a 250. Então, o que eu vou ler? O comprimento e a altura. Vou calcular a área e vou multiplicar pelo valor do metro quadrado, eu vou ter o valor dessa parede. Né? E se for maior que 250, eu vou falar parede cara. Então, vamos lá no Portugal Studio. São valores, né, que tem casas decimais. Então, comprimento, altura, valor, quer dizer, área e valor. Seria isso. Então, eu vou leia o comprimento, na ordem que ele falou lá, primeiro é comprimento, depois é a altura. Vou calcular a área, que vai ser comprimento vezes a altura. Com a área, eu vou calcular o valor que eu tenho que pagar, que vai ser a área vezes 25,00, né? Que ele me falou o quê? Eu tenho minha área, 1 metro quadrado é R$25. Então, a área vezes R$25, eu vou ter o valor que eu tenho que pagar dessa área. Né? Aí ele quer que mostre o quê? Vamos ver aqui, o valor que eu tenho que pagar com essa formatação, com 2 casas decimais e com R cifrão antes. Então, vou escrever R cifrão e espaço, fora das aspas. Eu vou colocar o valor que eu tenho que pagar com 2 casas decimais. Né? Para isso, eu vou atualizar o valor aqui, né, que eu tenho que pagar com 2 casas decimais. Vai ser mate, ponto. Mate, ponto. Arredondar. Eu vou atualizar o valor de V, que é o valor, com 2 casas decimais, e aí eu vou mostrar esse valor, tá? Vou colocar outro escreva, que ele quer saber ali, né, se esse valor que eu tenho que pagar é maior que 250. Então, vou verificar. Se o valor que eu tenho que pagar for maior que R$250, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escrever. Escreva. O texto que ele quer lá, parede cara. E uma exclamação. Vamos ver se é isso. Parede cara e exclamação. Só que aqui é com P maiúsculo. Viu? Tem que ser igualzinho, igual ele falou lá. É maior ou igual ou é maior? Deixa eu ver. Caso o valor seja superior, então é maior. Vamos ver aqui, então. 5.3 e 4.98. 5.3, 4.98 deu R$ 659,85. Parede cara. Beleza. Só que aqui, então, tem que dar um barra N, né? Viu que ficou colado, ele quer na segunda linha. Então, um barra N aqui. Antes parede cara. Vamos ver outro valor de exemplo. 2.5 e 1,95. 2.5 e 1,95. 121,88. Né? Não falou parede cara porque não passou de R$250. Então, seria isso. Alguma dúvida nesse exercício? Podemos passar, então, para as atividades de hoje? Não vou enviar porque seria isso mesmo. Tá todo mundo aí? Dá um oi aí no chat. Beleza. Tá. Então, esse exercício que a gente resolveu aqui durante essa aula, né, todos esses aqui da semana passada, quem chegou atrasado via gravação, tá? Que é importante para vocês verem a gravação, né? Mesmo copiar lá e fazer aqui para vocês praticarem, para conseguir esses 2 pontos aqui. Só aqui hoje a gente fez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos só nessa aula de hoje. Tá? Então, se vocês voltarem na gravação, ver o que eu fiz em cada exercício e enviar, vocês já garantem 14 pontos no curso, tá? É muita coisa e pode estar faltando aí para vocês algum valor
para atingir 60 pontos, tá? Então, façam esse exercício aí, porque tem pouca gente enviando, tá? Separem um tempo aí para fazer, por favor. Então, essa semana a gente tem 2 trabalhinhos, né? Duas atividades aqui finais, né? Essa basquete do robô e sorveteria do shopping. Voltando aqui para a correção manual, tá? Alguns chegaram atrasados, então vou voltar aqui. Né? Correção manual, porque vocês vão enviar aqui o arquivo do Portugal Studio, mas não vão receber a nota na hora que vocês enviarem, tá? Vão ser os monitores, né? Eu e o Luiz Miguel vamos corrigir, depois vocês vão conseguir a nota, beleza? Então, vamos aqui no basquete de robôs. Não vamos resolver, porque são trabalhos finais, vocês devem fazer e enviar, tá? Então, a organização da OIBR, Olimpíada Internacional de Basquete de Robô, está começando a ter problemas com 2 times, o Beach Warriors e o Beach Bulls. É que os robôs desses times acertam quase todos os lançamentos, de qualquer posição na quadra. Pensando bem, o jogo de basquete ficaria mesmo sem graça se jogadores conseguissem acertar qualquer lançamento, não é mesmo? Uma das medidas que a OIBR está implantando é a nova pontuação para os lançamentos, de acordo com a distância do robô para o início da quadra. A quadra tem 2.000 centímetros de comprimento, como na figura, né? Então, aqui ele mostra a quadra, né? De 0 a 800 centímetros, eu tenho uma pontuação, né? Se um robô estiver aqui e jogar a bola na cesta e acertar, ele ganha 1 ponto. Aí aqui eu tenho outra região, né? Que é de 0 a 1.400 centímetros. Se eu tiver aqui, e se o robô estiver aqui e acertar, ele ganha 2 pontos. E se tem outra região que é de 0, né? Que é de 1.400 a 2.000, né? Se eu jogar daqui e acertar, ele ganha 3 pontos. Então, eu tenho 3 regiões na quadra, né? Uma de 0 a 800, uma de 800 a 1.400 e uma de 1.400 a 2.000, tá? São 3 regiões distintas. E cada uma delas tem uma pontuação, 1, 2 e 3 pontos. É muito importante entender essa figura aqui, tá? Então, ele já me passa aqui as condições. Então, dada a distância D do robô. Então, eu tenho uma variável D lá, que eu vou ter que colocar lá a distância na entrada, tá? Até o início da quadra. Então, se esse aqui, por exemplo, está entre 0 e 800, vamos supor que é 500. Então, ele está entre 0 e 800. Então, ele ganhou 1 ponto. Então, eu deveria mostrar quantos pontos que ele ganhou. Né? Então, seria basicamente fazer isso com estruturas condicionais. Tá? Então, vocês relembrem isso aí, como que vocês vão fazer para verificar cada região aqui. Se ele estiver entre 0 e 800, eu ganho 1 ponto. Se estiver entre 800 e 1.400, ganha 2. E assim para a terceira também. Tá? A regra é a seguinte, é isso que eu falei. Se, né, que ele já dá as condições até prontas para vocês colocarem lá. E a cada pontuação de cada um. Então, a organização da OIBR precisa de ajuda para automatizar o placar do jogo. Dado o valor da distância D, que vocês vão entrar aqui nos exemplos, igual ele mostrou, você deve escrever um programa para calcular o número de pontos do lançamento. Tá? Então, a primeira entrada e a única linha é a distância do robô do início da quadra em centímetros no momento do lançamento. E eu tenho que mostrar qual foi a pontuação desse robô, verificando qual que foi a distância que ele está ali. Beleza? Todo mundo entendeu? Todo mundo vai conseguir fazer esse exercício aí? Acho que sim, entendi. Beleza. Tá. E agora, o último pode tentar sim, tá, Hugo? Qualquer dúvida, manda pra gente lá no WhatsApp, tá? A gente tem que fazer isso aí. Esse último aqui, o trabalho final, tá? Sorveteria do shopping, 10 pontos ou 5, correção manual, tá? Como eu já expliquei, não vai ser 2 pontos, tá? O Oswaldo falou que vai ser 5 ou 10 pontos, tá? Então, vai ajudar muito vocês aí que estão, né, precisando dos pontos para conseguir 60 pontos, tá? Então, vai ser 5 ou 10 pontos que a gente vai dar aqui nesse exercício. Então, procurem fazer principalmente esse exercício aqui, tá? Correção manual, como eu já expliquei. Então, vamos entender aqui. A mãe de Alice deu ao sua filha um dinheiro para comprar uma casquinha de sorvete na sorveteria do shopping. Segue o cardápio da sorveteria em relação aos 5 sabores de casquinhas de sorvete.
Então, eu tenho 5 sabores, né? Chocolate, baunilha, misto, morango e creme. Cada um com o seu preço, né? Chocolate e baunilha custa R$ 2,50, misto, morango e creme custa R$ 3,00. Sabendo o valor que a Alice possui para comprar a casquinha de sorvete, sua missão é mostrar quais sabores de sorvete ela pode selecionar para comprar, tá? Observem bem que nesse trabalho aqui, nesse exercício, a gente tem 2 entradas e 2 saídas, tá? Então, a gente vai ter uma entrada, vamos ver nesse exemplo completo aqui, ó. Eu tenho uma entrada e uma saída. Eu tenho depois outra entrada e, para finalizar, outra saída. Então, tem 2 saídas, tá? Então, na primeira entrada, né, na primeira linha de entrada do programa, deve ser lido o valor de X, onde X é o valor em reais que a mãe de Alice deu para sua filha comprar o sorvete. Então, eu vou ter que ler o valor que ela tem, né? Real, porque valores tem casos decimais ali, que é dinheiro. Aí, com esse valor, eu vou ter que mostrar na tela aqui. Na primeira saída do seu programa, deve ser mostrado para a Alice os sabores de sorvete que a mesma poderá comprar, com o dinheiro que ganhou. Se o valor que a Alice tiver não der para comprar nenhum sorvete, a saída deve ser nenhum. Beleza? Então, aqui é R$ 2,00. O mínimo é R$ 2,50. Então, ela não consegue comprar nada. Então, eu tenho que colocar aqui na tela o texto nenhum. Com caps locks, né? Aqui, tudo em maiúsculo, tá? E aí, se eu não posso comprar nada, não preciso entrar com a segunda entrada. Então, já acabou o programa. Ela não entrou no se ali, né? Que a gente vai colocar para verificar qual que ela pode comprar. Então, já acabou em si. Aí, se ela tiver mais que 2,50, aqui ela tinha 2,49. Deu o mesmo aqui, deu nenhum. Se ela tiver 2,50, ela pode comprar o quê? Chocolate e baunilha, conforme a tabela. Aí ela vai entrar com a segunda entrada. Vai ser o quê? Após mostrar quais os sabores de sorvete a Alice pode selecionar, deve ser lido um texto contendo o sabor de sorvete que a mesma quer escolher. Deve ser lido um texto, tá? Então, esse texto vai ser do tipo o quê? Vai ser do tipo cadeia que a gente aprendeu lá. Tá? Então, vocês vão ler esse texto e vão guardar na variável do tipo cadeia. Beleza? E aí, eu vou ter que mostrar na segunda saída, após a Alice selecionar qual sabor de sorvete ela quer, deve ser mostrado na tela o seguinte texto. Dessa forma aqui. Estamos preparando sua casquinha de sabor, aí um espaço, mais o texto sabor que ela escolheu. Beleza? Então, o sabor que ela escolheu vai estar aqui depois do valor sabor, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos ver os exemplos, então, conforme eu expliquei. Se ela tiver R$ 2,00, ela não pode comprar nenhum. Então, já acabou o exercício, eu já mostrei nenhum ali. R$ 2,49 também ela não pode comprar nenhum. Então, mostrou nenhum e acabou o exercício. Se ela tem R$ 2,50, ela pode comprar o quê? Chocolate e baunilha. Então, eu vou mostrar aqui os sabores que ela pode escolher, né? Conforme o dinheiro que ela tem. Então, ela pode comprar chocolate e baunilha. Aí, eu vou entrar. Qual que é o valor que ela vai escolher? Chocolate ou baunilha? Se ela colocar chocolate, então, a gente vai ter que escrever o texto. Estamos preparando sua casquinha de sabor chocolate. Então, acabou o exercício. Se ela entrar com R$ 5,00, ela pode comprar todos. Então, tem que mostrar todos os valores. Chocolate, baunilha, misto, morango e creme. Né? Com R$ 2,50, ela só conseguia comprar chocolate e baunilha. Então, mostrou só os 2 valores. Com R$ 5,00, ela consegue comprar tudo. Né? Escolher todos, né? Um de todos. Então, mostrei todos os valores que ela pode comprar, todos os sabores, e o valor que ela escolheu. Ela escolheu o sabor misto. Então, eu tenho que colocar, estamos preparando sua casquinha de sabor, e o sabor que ela colocou, misto. E uma observação final aqui, né, problema elaborado pelos monitores com o objetivo de mostrar que com programação conseguimos fazer o que quisermos, desde movimentações bancárias até o infinito e além. Tá? Então, tudo que a gente programar para o computador fazer, ele vai fazer, né, se estiver da maneira correta. Então, vocês vão tentar programar esse exercício, tá? E vão enviar aqui para a gente corrigir, tá? Lembrando, ele não é correção automática. Nós vamos corrigir e vocês vão receber a nota. Lembrando também que ele vai valer 5 ou 10 pontos. Então, ele vale muito ponto, então vocês se esforcem para fazer ele aí. Eu vou abrir um momento aqui para dúvidas. Né? Alguém tem alguma dúvida nesse exercício aqui, no funcionamento dele? Porque esse exercício é muito importante. Todo mundo entendeu?
Pode perguntar também como que, uma ideia de como fazer, a gente passa a ideia. Caso entendeu, manifestem aí, gente. Então tá, eu vou entender que todo mundo vai conseguir fazer o exercício. Qualquer dúvida, manda para a gente aí. Beleza. Então, a atividade dessa semana, então, é fazer esses dois exercícios aqui. E para quem não fez, da semana passada, voltar e fazer, né? Lembrando, 14 pontos distribuídos na semana passada. Mais aqui 2 dessa semana, 16. Mais 5 ou 10 aqui, né? Se for 10, olha, 26 pontos distribuídos nessa semana. Né? Então, pensem bem aí em fazer esses exercícios. Outra tarefa que vocês têm, então, é essa tarefa do Roboteste aqui. O que é o Roboteste? É o sistema de avaliação e aprendizado de algoritmos. Só vou trocar meu papel aqui para estudante. Então, vocês vão fazer o cadastro no Roboteste, tá? Vocês vão fazer, preenchendo esse formulário aqui do Roboteste. A plataforma Roboteste, tem até o link aqui, é um sistema de avaliação e aprendizagem de algoritmos, desenvolvida pelo professor Maurício Monteiro, de UFMG Campus Betim. Precisamos que os alunos do curso de Introdução à Programação Algoritmos 2021 confirmem seus dados para que possamos realizar o cadastramento no Roboteste. Tá? Então, todos os alunos aí, vocês vão entrar aqui nessa coleta de dados, tá? Vão entrar aqui, responder as questões e vão colocar aqui, ó, o nome completo de vocês, o CPF, a data de nascimento e o e-mail. E vão submeter suas respostas, tá? Eu não vou submeter porque eu não sou um aluno, né? Vocês vão fazer essa coleta de dados aí, vão responder esse formulário. Então, qual que é o dever dessa semana? Fazer esses dois exercícios dessa semana de hoje, né? Basquete de robôs, sorveteria do shopping, e responder ao formulário aqui do Roboteste. Apenas isso, tá? 3 exercícios fáceis aí, rapidinho de fazer, tá? E para quem não fez os exercícios da semana passada, tem aí o prazo para fazer ainda, tá? Lembrando, 14 pontos que vocês podem conseguir com essas atividades que foram todas resolvidas hoje, tá? Então, quem chegou atrasado, veja a gravação, por favor. Tá, então eu vou interromper a gravação. Seria isso nossa aula de hoje. O Luiz Miguel vai fazer aquilo que ele falou lá no grupo hoje, tá? Não sei se vocês receberam. Que ele vai mostrar o seguinte, ele vai mostrar, continuar aquele projetinho do jogo lá, com interface gráfica e com alguns aprimoramentos aí, tá? Então, a aula em si de algoritmos já acabou. Quem quiser continuar aí na aula, para ver jogos, interface gráfica, que é muito interessante aí para a programação de vocês, podem continuar aqui na aula. Tranquilo? Então, pode começar a explicação aí, Luiz Miguel. Ok. Primeiramente, você vai gravar. Você vai continuar a gravação ou eu ponho para gravar agora? Eu acho que pode continuar na mesma gravação, senão vai ter que upar 2 vídeos lá, né, para eles. Aí é Ok. só quem quiser ver que lá para o final da aula. Ok, então. Eu vou então compartilhar aqui uma apresentação. Tá todo mundo vendo aí? Tá uma tela preta para mim. Ah, pera aí, eu só vou. E agora? Continua uma tela preta. Tá, pera aí, eu vou. Pra mim apareceu. Eu vou pôr um. Tá aparecendo aqui. Colocando aí. Ah, já tá aparecendo? Sim. Ok. Agora apareceu para mim também. Então vamos começar. Essa apresentação é tanto para o curso de linguagem C quanto para esse de Portugal. Mas então vamos começar. Lembrando que é opcional, né? Quem quiser sair já pode sair. Mas agora a gente vai começar a ver como fazer jogos com interface gráfica e complementando já o que a gente já tinha aprendido. Inclusive eu vou passar o que eu tinha passado antes, mas com slide e tal, para ficar mais simples de entender. Vamos lá então. Primeiro, quais são os problemas que a gente tem
quando a gente vai fazer um jogo. Primeiro que a gente precisa de aleatoriedade, né? Tipo, se não existir nenhum evento aleatório no jogo, vai ter um caminho traçado, né? Um caminho pré-traçado e vai ser sempre daquele jeito. Não é o que a gente quer, né? A gente precisa que o jogo tenha opções aleatórias, tenha coisas aleatórias e que a gente tenha que reagir a essas coisas aleatórias. Segundo, a gente tem que pegar eventos do teclado. O que é pegar eventos do teclado? É saber se a pessoa apertou o W, se apertou o S, se apertou o A ou se apertou o D, para mover o personagem, por exemplo. E depois a gente tem que aprender a fazer uma interface gráfica no Portugal Studio, né, no nosso exemplo, mas a gente tem que aprender a fazer uma janela no Windows ou no Linux, enfim. E são esses os problemas que a gente vai resolver, que a gente vai resolver e mostrar como resolver, né, hoje, nessa apresentação. Tá, então, são esses os requisitos. A gente precisa de um gerador de números aleatórios, né, que vai determinar alguma coisa aleatória no jogo. A gente precisa de um timer, um cronômetro, para definir o tempo entre uma coisa e outra, para dar um delay, por exemplo. Se eu quero um frame rate, se eu quero que o meu jogo funcione a 30 quadros por segundo, eu tenho que fazer ele parar durante certos momentos para ele esperar o próximo frame carregar. Senão ele vai rodar o jogo em alta velocidade, ele vai rodar em muito mais frames do que eu quero. E isso vai ser desvantajoso para mim. Eu não quero que ninguém rode com o jogo a 120 quadros por segundo, quando ele precisa, na verdade, estar a 60 quadros por segundo. Senão vai ser como se o jogo tivesse naquele 2 vezes de velocidade, né? Igual a gente faz no YouTube. Em terceiro lugar, capturar eventos do teclado, a gente já falou. Interface gráfica, a gente já falou. Tá. Bibliotecas. Vamos primeiro explicar. A gente já usou algumas bibliotecas, mas eu vou reexplicar para quem ainda não entendeu o significado de uma biblioteca. Então, imagine que você está num deserto ou num lugar muito quente e você tem um carro. Esse carinha aí, vão nomear ele de Joãozinho. O Joãozinho tem um carro. Só que, como ele mora no deserto, está muito quente nesse lugar e ele não gosta que ele fique muito quente dentro do carro. O Joãozinho não gosta de ficar com um calor infernal dentro do carro. Ele precisa comprar outro carro para isso? Ele não necessariamente precisa comprar outro carro com ar-condicionado, por exemplo, para não sentir calor dentro do carro. Ele pode só comprar um ar-condicionado ou um ventilador que ele pode acoplar no carro que ele já tem. Então, basicamente, esse é o funcionamento de uma biblioteca que a gente vai ter. A gente vai ter o nosso código, que é esse meu código aí em cima, e dentro do nosso código, a gente vai usar funções que outra pessoa já programou. Então, na função matemática, por exemplo, tem a função arredonda. A gente não precisa se preocupar como ela funciona, a gente só precisa usar ela. E como a gente vai usar várias vezes, é melhor a gente importar uma biblioteca do que a gente programar do zero, como que se arredondaria um número, por exemplo. Então, basicamente, essa vai ser a estrutura do nosso programa. A gente vai ter o nosso código e o código que alguém já fez, a biblioteca, dentro desse código, dentro do nosso código. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, tem a função aleatório, que pode fazer qualquer coisa, enfim, são só exemplos. Seguindo, como é que a gente vai usar essas bibliotecas no Portugal? Indo para a direita, né, o caso da esquerda é na linguagem C, o caso da direita é na linguagem Portugal. Então, antes da função início, a gente tem que usar esse inclua biblioteca e pôr o nome da biblioteca na frente, para a gente importar uma biblioteca. E como que a gente vai usar uma função em específico dessa biblioteca? A gente põe o nome da biblioteca, ponto, e o nome da função. Aí a gente pode usar, igual a função escreva, por exemplo, ou a função arredonda, né, da biblioteca matemática. Vamos continuar então. Alguma dúvida até aqui? Deu para entender tudo certinho? Nenhuma dúvida.
Ok, então vamos continuar. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, e que a gente já viu, inclusive, é uma forma de gerar números aleatórios. Na linguagem, no Portugal Studio, a gente vai usar a biblioteca útil. É uma biblioteca do Portugal Studio que a gente vai usar, enfim. E as funções que a gente vai usar é esse sorteia, que vai sortear um número aleatório, e esse aguarde, que vai fazer o programa parar, né? Ele vai esperar certa quantidade de tempo e continuar a execução do programa em seguida. Então, vamos seguir aqui. No caso do Portugal aqui, a função útil.sorteia, como eu falei lá em cima, ela vai receber como parâmetro um início e um final. E, em seguida, a função vai retornar um número aleatório entre esses dois números. E a função aguarde vai fazer, como eu já falei, vai aguardar o número de milissegundos que a gente vai passar para ela. Então, para não ficar muito teórico, vamos passar aqui para um exemplo. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai declarar uma variável chamada número e vai atribuir a ela um número aleatório entre 0 e 100. Em seguida, a gente vai falar que está sorteando um número entre 0 e 100 e vai fazer 3 segundos isso daqui, vai fazer 3 vezes, né, isso daqui. Ele vai aguardar 3 segundos e vai mostrar o número sorteado foi e vai mostrar o número sorteado. Vou apresentar esse exemplo. Deixa eu só abrir aqui e já vou apresentar. Só falando ali uma observação para eles, né, que o útil aguarde ali, ele é 1000, né, de milissegundos, né? Sim, Então seria 1 segundo. sim. Quando a gente passa um número para esse aguarde, é em milissegundos. Então, se eu ponho 1000, eu estou falando 1000 milissegundos. Então, 1000 milissegundos, como o Luiz falou, é 1 segundo. Deixa eu achar aqui o código. Pior que eu acho que nem está nessa máquina. Vou deixar então. Deu para entender até aqui? Alguma dúvida quanto a esse código em específico? Eu não tenho o código aqui, mas eu vou compartilhar sim. É bom a gente fazer isso. Inclusive, eu recomendo a vocês que abram o Portugal de vocês para começar a fazer o código, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Vamos começar. Vou abrir aqui um novo exemplo e vou fazer o que já estava, o que está aí no código. Aqui travou alguma coisa? Nossa, o tela tá bugado ou é só pra mim? Não, é o Portugal. Tá, aqui tá aparecendo certinho? Ah, agora tá. Tá, então vamos fazer o exemplo aí. Primeiro a gente tem que incluir a biblioteca útil, né? Então a gente vai usar inclua biblioteca útil. Eu não mostrei lá no slide, mas dá para a gente dar um apelido para essa biblioteca útil. Então eu vou pôr como U só para eu não ter que ficar escrevendo muita coisa. Vocês vão entender certinho agora. Então eu vou declarar um inteiro número aqui, um número sorteado, e vou atribuir a esse número sorteado um número aleatório entre, que ele já mostra as opções de funções que eu tenho lá dentro. Então eu mostrei só algumas, mas tem outras funções lá dentro. Nesse caso, a gente vai usar o número ponto sorteio, o ponto sorteio, né? Aí já tem aqui mínimo e máximo. Eu quero um número entre 1 e 100. Igual no exemplo, eu pus entre 0 e 100, mas que eu vou pôr entre 1 e 100. O número vai receber, eu esqueci do símbolo de recebe aqui.
um número aleatório entre 1 e 100. Logo em seguida, eu ponho para, eu tenho que declarar uma variável contadora aqui, né? E menor que 3 e mais. Então, aqui tudo que tiver aqui dentro vai repetir 3 vezes. Inteiro e recebe 0 aqui. Aí eu ponho o ponto aguarde, quer dizer, é uma função aguarde que está dentro da biblioteca útil, né? Lembra que eu usei esse U aqui como apelido? Aí eu não preciso escrever o útil aqui. Então, se eu não tivesse usado esse apelido, eu teria que pôr assim, útil.sorteia. Só que como eu pus o apelido para escrever menos, eu ponho só U. Aí aqui eu ponho 1000. Por quê? Eu quero que aguarde 1 segundo. Se eu quisesse que aguardasse 3 segundos, eu punha 3000. Só que vai demorar demais. Eu escrevo ponto, ou seja, ele vai escrever 3 pontos com um intervalo de 1 segundo entre eles. E no final ele vai escrever, ele vai dar um contrabarra N, né? Ele vai saltar a linha e vai falar o número escolhido foi, e aí eu escrevo o número aqui, o número que eu escolhi. Então esse é um código bem simples, a gente ainda não começou a interface gráfica, mas já dá para ver aqui. Esqueci de falar sorteando um número, né? Eu vou aqui escreva estou sorteando um número entre 1 e 100. 1 e 100. Aí, vou aumentar aqui Tá dando para ver aí a saída aqui certinho? Oi? Tá todo mundo aí? Outra vez? Tá dando para ver certinho. Pra ouvir. Tá. Tá, então vou executar aqui. Ele fala, estou sorteando um número entre 1 e 100. E aí ele mostra os 3 pontos, né? Aguardando 1 segundo para escrever eles. E no final mostra, o número escolhido foi 15. Se eu rodar de novo, vai mostrar outro número, por causa que essa função retorna um número aleatório, né? Então, antes foi 15, agora é 7. Se eu rodar de novo, vai ser outro número, 34. Tá? Isso foi só para exemplificar, vamos continuar lá nos slides. Tá, já passamos por tudo isso. Agora, números aleatórios. Agora a gente vai entrar no modo gráfico e teclado. Novamente, tá dando para ouvir? Tá apresentando certinho? Dá para ver? Sim. Tá dando sim, tá normal. Ok. Então, quais são as bibliotecas que a gente vai usar? A gente vai usar a biblioteca Gráficos, que é uma biblioteca do Portugal, né? E a biblioteca Teclado. Dessas bibliotecas, a gente vai usar as funções definir dimensões janela, iniciar modo gráfico, definir cor, desenhar elipse, renderizar, criar cor, ler tecla, alguma tecla pressionada e tecla pressionada. Bom, eu não pus o que cada uma faz, por causa que, primeiro, está em português, né? Então, está bem claro o que ela faz. E, segundo, por causa que ficaria muito grande. Então, esse definir dimensões de janela, ele vai definir qual o tamanho da janela que a gente vai criar. Então, se eu quero fazer um jogo e eu quero que ele seja Full HD, eu vou definir as dimensões da janela como sendo 1920 por 1080.
Aí, esse iniciar modo gráfico é justamente abrir a janela. Então, quando eu rodar a função iniciar modo gráfico, ele já vai abrir uma janela que eu posso desenhar nela, posso fazer o que eu quiser lá dentro. Definir cor. O que esse definir cor vai fazer? Você vai passar uma cor para ele e ele vai desenhar na janela com essa cor que você definiu. Logo em seguida, desenhar elipse, ele vai desenhar um círculo, né? Ou uma coisa ovalada, mas enfim, é um círculo. Renderizar, vai fazer o quê? Então, primeiro a gente desenha na tela. Quando a gente desenha, ele não mostra para a gente tudo que a gente já desenhou. A gente primeiro desenha na tela e depois renderiza tudo. Aí, quando a gente renderiza, aí começa a aparecer para quem está vendo o que a gente já desenhou. E logo em seguida, a gente vai criar uma cor aqui. A gente vai usar a função criar cor, que vai ser a função que a gente vai usar nesse definir cor aqui em cima. Então, fica meio estranho quando a gente começa a ver teoricamente, mas vamos já começar com o Portugal, que vai ficar mais simples de entender. Alguma dúvida até aqui? O que é esse iniciar modo gráfico? O que é pegar esse teclado? Vocês entenderam tudinho? Por mim tá tudo ok. Ok, então eu vou, para a apresentação, eu vou apresentar o meu Portugal aqui. Já está compartilhando, né? Tá sim. Tá, então vamos lá. Vou aqui para o projeto que tem a interface gráfica propriamente dita. Vou só rodar isso daqui para vocês verem como é que funciona. Então, aqui, eu abri uma janela aqui com o Portugal Studio e desenhei um círculo pequenininho aqui. Não sei se dá para ver aí na apresentação, mas tem um círculo desenhado nessa janela aqui. Vou aumentar o tamanho do círculo só para facilitar. Deixa eu ver aqui sim. Aí, tá dando para ver o círculo? Tá dando. Tá, isso foi só para exemplificar, mas a gente vai começar do zero aqui. Então, a primeira função que a gente viu lá, eu deixei anotado aqui, é definir dimensões janela. Então, definir dimensões janela e iniciar modo gráfico, né? Não dá para testar nada se eu não iniciar o modo gráfico. Então, eu importei a biblioteca gráficos, lembra que eu falei que eu ia precisar dela, a biblioteca útil, que a gente já viu, e eu pus o apelido nela de G, na gráficos de G, e na útil de U. Então, para usar uma função que está dentro do gráficos, eu ponho G ponto e o nome da função. Nesse caso, esse definir dimensões da janela está dentro de gráficos. Então, eu posso só escrever G ponto definir dimensões janela. E aqui eu também ponho G ponto iniciar modo gráfico. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. G ponto... sim, eu não pus os parâmetros aqui. Então, eu quero definir então que a janela comece com 100 por 100. Então, ela vai definir que vai começar com 100 pixels de largura por 100 pixels de altura. Geralmente, a gente começa com o X, né, com a largura antes da altura. Então, é 100 pixels de largura e depois 100 pixels de altura. Para não ficar igual, eu vou pôr 200 de largura para ficar mais parecido com um widescreen. E aqui, esse iniciar modo gráfico precisa de um parâmetro que é se a janela vai aparecer para o usuário ou não. Então é meio estranho eu falar assim, mas
a gente começa assim, a gente começa aqui com o verdadeiro. E se eu rodar isso daqui, vocês vão ver um negócio muito estranho. Ele vai... modo gráfico não foi inicializado. Ah, sim, eu tenho que... Isso aqui tem que ser depois. Espera aí. Aqui. Então, eu rodo aqui e não acontece... E abre e fecha logo em seguida. Tá dando para ver que a janela tá abrindo? Não tô conseguindo ver, não. Tá, peraí, então eu tenho que usar a biblioteca útil aqui para ela guardar. É que tá abrindo tão rápido e terminando tão rápido que, é, que não tá dando para ver. Ele abre e logo em seguida fecha. Então eu vou pôr aqui. Também o frame rate do Teams é meio baixo, aí não dá pra ver. Também. Na verdade, justamente por causa disso. Se o frame rate fosse alto, daria até para vocês verem. Mas se eu rodar aqui com esse útil ponto aguarde 3000, ele vai esperar 3 segundos antes de terminar o programa. Então vai dar para ver até no Teams. Então eu abri aqui, tá dando para ver agora a janela? Deu para ver, né? Eu sim. Desculpa aí, mas vamos continuar aqui. Então, vocês viram que a janela ficou muito pequena. Por quê? Porque eu defini as dimensões dela como 200 e 100 pixels. 200 e 100 parecem números grandes, mas comparado com como são pixels, né, se torna muito pequeno. Então eu vou tirar isso daqui, ou na verdade eu vou pôr um número muito grande aqui. Então vai ser 600 por 500 aqui. Aí vai ser uma janela bem maior. Deu para ver? Tá dando para ver? Sim. Sim, tá dando. Então, aqui a gente já abriu a nossa primeira janela. E a gente já iniciou. Só que o que vocês percebem? Que a janela termina logo depois que começa, né? Então, não dá para eu fazer nada nessa janela. Então, o que eu vou fazer para contornar esse problema? Eu tenho que fazer um enquanto verdadeiro. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas o que acontece se o enquanto fosse sempre verdadeiro? Se isso que estivesse dentro do enquanto fosse sempre verdadeiro? Ele fica rodando infinitamente. Isso que está aqui dentro. Então, basicamente, ele vai rodar até aqui e a partir daqui ele vai ficar para sempre nesse loop aqui. Então, se eu rodar aqui, já dá para ver que a janela fica para sempre aberta. Até eu fechar aqui, a janela fica aberta. Então, enquanto verdadeiro, né? Então sempre vai rodar. Ele vai ficar executando isso aqui. Só que eu não quero uma janela preta simplesmente. Eu quero poder desenhar coisas na tela. Então, para isso, eu uso o quê? Para isso, eu tenho que definir uma cor. A função que eu mostrei lá é definir cor. Tem que desenhar alguma coisa na tela, mas para desenhar alguma coisa na tela, eu tenho que definir uma cor antes, uma cor com a qual eu vou desenhar, né? Então, eu vou definir uma cor aqui e a cor vai ser. Eu preciso aqui também da função criar cor, que eu pus aqui. G.definir cor. E eu vou criar uma cor aqui dentro. E qual cor que eu quero? Eu quero, por exemplo, o azul. A função criar cor, ela precisa de 3 argumentos. RGB. Se vocês não conhecem, se vocês não sabem, as cores no computador são definidas com 3 valores, com o valor R, né, de red, green e blue, RGB. E todas as cores no seu monitor são definidas desse jeito, são com R, G e B. Nesse caso, a gente vai, se é RGB, então é 0, 0 e 255. Por que 255? Porque 255 é o maior valor que eu posso ter, né? Para não ficar muito teórico, eu posso abrir aqui na biblioteca gráfico. Se vocês tiverem dúvida, né, enquanto vocês estiverem fazendo os projetos de vocês podem abrir esse ajuda aqui do Portugal
e na biblioteca que você quer. Nesse caso, eu quero a biblioteca gráficos e na função aqui, criar cor. Deixa eu ver onde é que ela está. Criar cor. Aparece aqui inteiro, vermelho, verde e azul. Igual eu falei, é R, G e B. É red, green e blue. Nesse caso aqui, ele fala os parâmetros. O vermelho vai de 0 a 255, o verde vai de 0 a 255 e o azul de 0 a 255. Nesse caso, eu quero o azul, né? Então, eu vou zerar tanto o vermelho quanto o verde e vou deixar o azul como total. Então, a partir daqui, eu posso desenhar as coisas que elas vão ser desenhadas com a cor azul. E qual a função que eu usei para desenhar lá? É a desenhar elipse. Tem outras funções para desenhar outras coisas, mas eu comecei com essa daqui, desenhar elipse. Então, a função desenhar elipse vai aceitar quais argumentos? Tem que pôr G, ponto, transformar elipse. Vai precisar da posição dela, né, na janela, e vai precisar da largura e da altura da elipse. E depois ele quer saber se eu quero que o círculo fique só a borda, né, fique só a linha do círculo, ou se eu quero que ele fique cheio, que eu preencha ele com a cor que eu defini, né? Então, eu vou definir a posição como sendo 30 e 30 aqui, 300 e 300. Já que é a metade, eu quero que ele fique exatamente no centro. Então, vai ser 300, 150. A largura, vou pôr 40, 40, 40 por 40 e preencher eu vou pôr falso. Se tiverem alguma dúvida, se ficar confuso, pode parar a qualquer hora, pode me interromper. Mas eu vou rodar aqui e aparentemente tem um erro aqui. Ocorreu um erro durante a execução do programa gráficos.renderizar. Não foi chamado nenhuma vez em seu código. O número de operações de desenho que você chamou antes do gráfico foi muito grande. Sim. Lembra que eu falei que tem que desenhar, que tem que renderizar, né? Primeiro você desenha, depois renderiza tudo o que você quer. Então eu desenhei aqui, eu desenhei um círculo, mas eu não renderizei. Então eu tenho que pôr g.renderizar gráficos, né, ponto renderizar, e aí eu vou renderizar aqui um círculo. Como eu falei que não era para preencher, ele está só dando a borda do círculo aqui. Então eu vou pôr isso aqui como verdadeiro, para ele preencher de fato esse círculo. Então agora eu tenho um círculo totalmente preenchido e eu tenho o meu primeiro, entre aspas, jogo que eu posso ter nessa janela aqui. Para ficar mais aleatório, né, para ficar mais parecido com o jogo, eu posso definir as posições desse círculo como aleatórias, né? Então eu posso pôr inteiro x e y e vou pôr x recebe útil ponto sorteia. Mínimo vai ser de 0 até 600, né? Por causa que é o máximo de pixels que eu tenho, né? Então, se eu tenho 600 pixels de largura, ele só pode ir até 600 pixels a posição dele só pode ir até 600 pixels. E a mesma coisa para a altura dele, só que no caso vai ser até 250. E aí eu posso pôr aqui o x e o y. Então, o círculo vai aparecer em posições aleatórias. Então, se eu rodar aqui, ele vai aparecer nessa posição aqui. Agora, se eu rodar de novo, vai aparecer em outra posição. Isso ainda não é um jogo completo. Eu vou tentar fazer aqui, eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar fazer um tipo de eu vou tentar fazer a gravidade agir sobre essa bolinha. Então, essa bolinha vai ficar caindo e enquanto você clicar para cima, essa bolinha vai ficar pulando. Igual tipo um Flappy Bird. Tá, então essas são as funções do gráficos, né?
Agora a gente vai usar as funções do teclado aqui. Então eu preciso incluir a biblioteca teclado, né? Alguma dúvida? Eu esqueci de perguntar quanto a esse código aqui. Entendeu? Nenhuma dúvida. Eu só não entendi mais ou menos a parte do desenhar. Desenhar elipse? É, Então, essa função, eu acho que está pequeno demais nessa fonte aqui. Você está conseguindo ler essa fonte aqui? essa parte da ajuda, não. Pelo menos eu É, não. está muito pequeno. Mas basicamente, esse desenhar elipse, ele desenha na janela um círculo, né? Uma bola, um círculo, uma elipse. Por que não é desenhar círculo e é desenhar elipse? Por causa que eu posso definir a largura dela como 100. Aí ele ficaria mais parecido uma, com uma rodela achatada assim. Então, esse desenhar elipse desenha um círculo na tela, basicamente. Então, quando eu ponho a altura e a largura como sendo iguais, aí desenha um círculo perfeito. Quando eu ponho um maior que o outro, ele desenha uma figura oval, né? Uma figura ovalada. Alguém, eu acho que mais alguma pessoa abriu o microfone, pode falar. Perguntaram no chat. Ah, sim, deixa eu ver aqui. Tem como mover esse círculo pelo teclado? Tem sim, é o que a gente vai ver agora. Só que para isso a gente tem que ler o teclado, a gente tem que ler as teclas que foram digitadas. E para isso a gente vai usar a biblioteca teclado aqui. Então, como é que eu vejo se tem uma tecla pressionada ou se a pessoa já digitou uma tecla? Eu uso esse ler tecla e alguma tecla pressionada e tecla pressionada. Esse alguma tecla pressionada vê se o usuário digitou qualquer coisa, né? Se ele apertou qualquer tecla. Esse tecla pressionada, ele vai ver se o usuário teclou uma tecla em específico. Então, por exemplo, se eu quero saber se o usuário digitou a tecla W, eu ponho tecla pressionada e ponho o W. Não é exatamente o W, eu tenho que pôr o código da letra W, mas eu vou exemplificar, vai ficar mais fácil de entender aqui. Então, primeiro eu vou ver se ele digitou qualquer coisa. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ver primeiro se ele digitou alguma coisa. Eu tenho que ler aqui, eu tenho que usar essa função, alguma tecla pressionada. Ele vai retornar ou um verdadeiro ou um falso. Se a pessoa digitou alguma coisa, se a pessoa apertou alguma coisa, ele vai voltar verdadeiro. Se a pessoa não digitou, ele vai retornar falso. Então, eu uso a função alguma tecla pressionada da biblioteca teclado. Eu pus o apelido nela de T aqui para ficar mais fácil de digitar. Então, eu ponho se T ponto alguma tecla pressionada, aí eu vou fazer ele me mostrar qual tecla que foi. Então, ele vai fazer escreva, vai pôr teclado, teclado ponto ler tecla. Ele vai me mostrar a tecla que foi pressionada. E ponto. Ele está me mostrando um erro. Vamos ver lá na documentação qual erro que é. Ler teclado. Qualquer dúvida, né? Se vocês tiverem, pode ou mandar para mim no WhatsApp ou ver a documentação, né? Eu sempre recomendo que vocês leiam a documentação, né? Tá, é lógico, alguma coisa pressionada. Ah, Aparentemente não deveria ter nenhum erro aqui. Deixa eu ver qual é que apresenta. A função alguma tecla pressionada não existe na biblioteca T. Ah, eu acho que eu digitei alguma coisa errada aqui no nome da função. E ponto alguma teclado T. Não sei por quê.
Se eu tirar esse T aqui, talvez eu tenha declarado alguma função, já tenha declarado alguma função com esse nome, né? Então, teclado ponto alguma aqui, ó, alguma tecla pressionada. Deixa eu ver se certo. Não retorna nenhum problema. E aqui tá dando um outro problema, tá falando biblioteca T não está incluída no programa. Teclado.ler tecla. Tá. Então, com esse programa aqui, com esse se aqui, ele primeiro vai ver se a pessoa digitou alguma coisa. Então, se eu apertar o W aqui, essa função aqui, alguma tecla pressionada, vai retornar verdadeiro. Aí ele vai entrar dentro do se. Aí ele vai escrever na tela qual foi a tecla pressionada, né? Então vamos testar aqui, vamos ver se dá algum erro aqui. Então eu vou apertar o W aqui e ele vai mostrar 87 aqui embaixo. Ou seja, o código do caractere W, né? O código de quando eu clico no W é o 87. Se eu clicar no D aqui, vai ser o 68. Se eu clicar no S, vai ser o 83. Se eu clicar no A, vai ser o 65. E aí, assim por diante, para todas as teclas do teclado. Eu posso também usar uma outra função que está aqui dentro. Não vai dar para vocês lerem, né? Mas eu posso usar a função caractere tecla. É a função que ela me retorna, com base nesse número que esse ler tecla vai passar, ele vai mostrar qual caractere que foi, né? Então aqui eu vou usar só para fica até mais fácil de entender. Então eu vou rodar aqui e vou apertar o W. Aí ele vai mostrar o W ali na tela. Se eu apertar o A e assim por diante. Se eu apertar qualquer tecla aqui, ele vai mostrar um caractere em específico que é correspondente aqui que ele vai ler. Então, a gente vai usar isso para quê? A gente vai usar para mover as coisas dentro do jogo. Então, por exemplo, eu vou fazer essa bolinha se mover de acordo com o que eu teclo aqui no meu teclado. Tá dando para entender até aqui? Alguma coisa ficou sem entender? Alguma função? Deu para Ô, Luiz entender tudo Miguel, certinho? Deu pra entender. tá me ouvindo aí? Sim. Tô. Aí você vai fazer, você tá pretendendo mostrar mais o quê? Mostrar aí a movimentação do círculo. Só a movimentação do círculo. Eu fazer ele se mover com a gravidade ficaria daria tempo demais. Sim. Vamos fazer o seguinte, então você faz aí a movimentação do círculo e na próxima aula a gente continua, porque já deu 2 horas de aula, né? O pessoal talvez quer sair. Pode sim, mas quem tiver algum compromisso pode sair, tá? Não é obrigatório essa parte não. Vocês podem ver a gravação também. Tá, mas então vamos só concluir, para quem aí já está querendo sair, vamos só concluir a movimentação do círculo. Então, eu vou ver se a pessoa, eu vou usar o WASD, né, para ficar mais fácil. Eu vou basicamente ver se a pessoa digitou W, se o que a pessoa digitou foi igual a W, aí eu vou fazer esse X, lembra que essa variável X aqui determina a posição no eixo X da janela? Então, eu vou, na verdade é o Y, né? Se eu apertei o W, eu quero que ela vá para cima, né? Então, eu ponho esse Y menos menos. Ou seja, quando eu apertar no W, ele vai fazer a posição do círculo subir um pouquinho. Como vou rodar aqui de novo, começa a contar a partir daqui de cima para baixo, né? Então, por exemplo, aqui em cima é o pixel 00 e aqui embaixo é o pixel 600, 500. Então, se eu quero que ele sobe, eu tenho que diminuir o Y, e se eu quero que ele desce, eu tenho que aumentar o Y.
Então, basicamente, vai ser isso para cada uma das teclas que eu tenho. Então, como são 4 eixos, são 4 opções, né? W, A, S e D. Então, se eu apertei o W, eu quero que ele vá para cima. Se eu apertei o S, eu quero que ele vá para baixo, né? Então, eu vou somar nele. Se eu apertei o A, eu quero que ele vá para a minha esquerda. Então, eu vou fazer o X dele diminuir. E se eu apertei o D, eu quero que o X dele aumente. Então, vamos rodar aqui isso aqui para ver se está tudo certo. Sim, tá em maiúsculo, né? Ele leu em maiúsculo os caracteres, né? Então aqui eu teoricamente conseguiria. Peraí, deixa eu ver que é o que tá tendo. Tem que apertar aqui, escreva. Tá, não. Eu tenho que ler a tecla antes, né? Eu tenho que pôr aqui uma variável caractere para guardar essa letra que eu li. A letra, ela é digitada. Eu tenho que primeiro ler esse valor na variável digitado. O digitado vai receber esse trambolho aqui. E aí eu só preciso usar esse digitado aqui. Preciso ver se o que a pessoa digitou está igual a cada uma dessas opções. Tá, vamos ver agora se está rodando. Agora está rodando, só que não dá para ver por causa que ele está movimentando muito pouco. Então eu tenho que pôr aqui um número grande para ficar bem perceptível. Por causa que são pixels, né? Então, pixels são valores muito pequenos. Um pixel é um valor muito pequeno. Aí, Então eu Luiz tenho que Miguel, pôr. só explica esse menos igual e esse mais igual, porque eu acho que aqui em algoritmo eles não viram, não. Tá? Então esse menos igual é igual a y, recebe y, menos 20. Eu posso até pôr isso aqui para não causar nenhum tipo de estranhamento. Mas já se acostuma a usar esse menos igual. Eu basicamente estou falando y recebe y menos 20. Nesse caso, x menos igual a 20 é a mesma coisa que x recebe x mais, menos, né, no caso, menos 20, e assim por diante. Como quando eu uso mais 20 aqui. E o mesmo caso para o último caso aqui. Tá, então vou rodar aqui e agora vai ficar mais fácil de ver. Tá vendo o ciclo se movendo? Tá dando para ver? Tá dando sim. Então aqui eu já fiz um pequeno jogo, claro, muito simples, mas com essa lógica aqui eu já posso começar a fazer os meus primeiros jogos. E na próxima aula a gente pode continuar vendo isso daí. Alguma dúvida quanto a esse código? E eu recomendo que vocês façam no código de vocês, na casa de vocês, tentem fazer os seus jogos, os seus programas e comecem e já tragam as dúvidas, né? Se você teve algum erro, alguma dificuldade em fazer um jogo que você estava querendo fazer, aí você traz para a próxima aula ou manda lá no WhatsApp que a gente pode ir estudando junto, né? Essa arte de fazer jogos. Mas alguma dúvida quanto a esse código aqui? Deu para entender certinho? Deu pra entender? Ok, então é isso. Já vou parar. Aí, E Luiz é isso Miguel, daí.
Você pode salvar esse arquivo aí do Portugal pra gente, que aí Vou mandar lá no grupo. aí você salva e deixa ele aí no seu computador também. Pode mandar no grupo, porque quando você for. Basicamente seria a base para fazer movimentação no interface gráfica, né? Então não precisa ficar repetindo aquilo, já fica pronto. Então aí, obrigado, Luiz Miguel, obrigado a todo mundo que participou da aula. Espero vocês então na próxima aula, na próxima segunda-feira, e façam as atividades e o trabalho, tá? Qualquer dúvida, mandem para a gente. Então, tchau, abraços, obrigado por ter participado da aula. Tchau. O Carlos falou, dá para fazer